Shalom, queridos. Estamos de volta para dar continuidade a Mundos Paralelos, parte 2. Eu continuo com a Torá aqui, tá bom? Vou estar lendo a Torá um pouquinho. E antes de começar, eu quero te pedir, se você gostar desse vídeo, se inscreva em nosso canal, dê sua curtida, toque nosso sininho, para que a gente possa estar fortalecendo esse projeto que visa trazer esclarecimentos simples acerca da palavra de Deus, de como a Bíblia nos apresenta a realidade e trazer esclarecimento para todas as pessoas e também fortalecer a fé cristã ao redor do mundo acerca daquelas pessoas que vão estar vendo o nosso vídeo e aprendendo mais e mais da palavra de Deus, tá bom? Então se inscreva e comente, eu vou estar liberando os comentários, comente para que a gente possa estar realmente fortalecendo esse projeto, que também é um projeto missionário, de estar divulgando a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. Mas vamos lá, vamos começar da onde nós paramos. Nós paramos falando que há um mundo espiritual e a partir desse mundo espiritual, o mundo da matéria passou a existir. Falamos no vídeo anterior que no princípio, e nesse princípio é um princípio onde nada tinha sido criado no mundo da matéria, e apenas a partir da palavra de Deus, quando Deus disse haja luz, todas as coisas passaram a existir. Falamos também de que no começo o mundo físico, o mundo da matéria, caminhava próximo do mundo espiritual, até que o pecado entrou na terra. E quando o pecado entrou na terra, houve uma ruptura do mundo espiritual para o mundo material. Mas aí eu falei também que as visitações do Senhor sempre vinha até o mundo material. E por causa disso, sempre houve manifestações de visitação do mundo espiritual ao mundo material. Bom, um dos textos mais clássicos que nos fala um pouco dessas visitações, de como funciona essa relação do mundo espiritual com o mundo material, está escrito no livro de Jó. Jó, capítulo 1, narra uma história muito interessante. Diz a Bíblia que Deus recebe um outro ser espiritual na sua presença, chamado Satanás, e ele, olhando para a terra, que é o mundo material, ele começa a indagar a Deus, porque Deus, elogiando a Jó, a sua postura, o seu comportamento, começa então a mostrar para Satanás que Jó era um bom servo. Então Satanás, ouvindo esse elogio de Deus, começa a confrontá-lo dizendo: Senhor, é óbvio que ele é um bom servo, ele tem tudo, mas se o Senhor tirar, então o Senhor vai ver que ele vai negar o teu nome. Então percebam aqui, eu não vou entrar no mérito da história de Jó, que há uma manifestação, há uma revelação de como funciona essa relação do mundo espiritual para o mundo material. E a gente vê isso em várias outras passagens. O mundo espiritual visitando o mundo material. Os povos antigos, eles tinham essa consciência. Os primeiros habitantes da Terra tinham essa consciência que havia um mundo espiritual. Então, percebemos pela história que os primeiros povos eram altamente religiosos, né? Eu não vou entrar na idade da razão ainda, isso é para o nosso terceiro ou quarto vídeo, tá? Mas os primeiros povos eram altamente religiosos, entretanto, não se tinha muita compreensão de como funcionava o mundo espiritual, e os homens no mundo material tentavam ter acesso a este mundo espiritual. E como é que eles faziam isso? Através das religiões, através das suas crenças, através de experiências místicas com entidades, com divindades nas mais altas esferas da história antiga. E aí você pode entrar na história dos gregos, na história dos romanos, babilônicos, medos, persas. Você pode entrar na história do Egito, né? Então cada nação tinha suas entidades religiosas. Entretanto, o que a gente percebe
é que apesar de haver várias nações e cada nação tendo várias entidades religiosas de acordo a cada povo, a cada nação e a essa quantidade de entidades religiosas, nós chamamos de politeísmo, vários deuses, né? A Bíblia diz que houve um homem chamado Abraão que fazia parte de um povo também politeísta e de repente Deus chama Abraão para si. E quando Deus chama Abraão para si, Deus mostra a Abraão que só há um único Deus. É nesse contexto que os povos antigos caminham. Não há uma perspectiva clara de como isso funciona, mas existe agora a ideia de que há um único Deus na mentalidade de algumas pessoas, como por exemplo, Abraão, mesmo sendo chamado para crer em um único Deus, ele leva o seu dízimo a Melquisedeque, que segundo as escrituras sagradas era o sacerdote do Deus Altíssimo. Então perceba que há claramente, queridos, essa separação de um único Deus contra vários deuses. A história continua sendo narrada, mostra, por exemplo, na Torá, para você que não sabe, a Torá é o Pentateuco da Bíblia cristã. Os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada é a Torá judaica. E na Torá narra a história do povo de Israel no Egito. E lá no Egito, você já conhece a história, os egípcios tinham vários deuses. E depois de Deus levantar o libertador, a saber, Moisés, Deus o usa para tirar o povo do Egito. E depois dos milagres, dos sinais, das pragas e de toda a ação desse Deus único para libertar o seu povo, Moisés então leva o povo depois da abertura do Mar Vermelho, e o povo segue, e lá em cima do monte Deus dá a Moisés as tábuas da lei. E nas tábuas da lei, e é isso que eu vou ler aqui para você, está lá escrito em Êxodo capítulo 20, né? O seguinte: e falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e abaixo na terra, e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o eterno teu Deus. Então perceba que o primeiro mandamento do Deus eterno de Israel é exatamente dizer: olha, os povos têm vários deuses, mas vocês não. Vocês precisam compreender que só há um único Deus verdadeiro. Então, no mundo espiritual, a gente tem uma compreensão primária da existência de deuses e de um único Deus verdadeiro. Mas como é que isso funciona? E além disso, temos o mundo da matéria, um mundo criado, um mundo que existe pessoas, que existe nascimento e morte, um mundo físico, porque no mundo espiritual não há nem dia nem noite. No mundo espiritual não há tempo cronológico. No mundo espiritual é tudo perfeito, né? No mundo espiritual existem duas forças lá, né? Representada pelo Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e pelas entidades, pelas divindades plural dos povos. É assim que a Bíblia nos apresenta desde o começo. É tanto que lá em Deuteronômio, Deus olha para o seu povo e diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Ou seja, só há um Deus, e a esse Deus nós devemos servir. E quem é esse Deus? E Deus começa se apresentando a Israel dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então percebam que já nesse vídeo eu estou colocando para vocês que no Antigo Testamento há mundo espiritual
começa a se apresentando nesses dois polos, aonde nós temos o Deus verdadeiro, o Deus único e os outros deuses. E a Bíblia dizendo: não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Pensem nisso. No próximo vídeo nós vamos estar falando um pouco mais sobre mundos paralelos, parte 3. Deus abençoe a todos vocês.